pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez de volta. Eu, Anderson Costa. E eu, Marcelo Júnior. E dessa vez nós vamos trazer uma nova lista com 5 jogos para vocês que trouxeram um novo olhar para padrões que já existiam na indústria dos videogames. Os jogos que, na verdade, criaram padrões nessa indústria que nós tanto amamos. Não só criaram, mas de outra forma eles inovaram dentro de padrões e dentro de estrutura de jogos que já existiam. Mas vamos lá. Número 1. Mirror's Edge. Você conhece Mirror's Edge? Você já jogou Mirror's Edge? Você queria jogar parkour em primeira pessoa? Talvez hoje em dia eles já tenham muitos jogos de parkour em primeira pessoa, mas lá no começo, antes mesmo de 2010, a gente já tinha o nosso primeiro jogo de parkour, que foi Mirror's Edge. Primeiro em primeira pessoa, porque, óbvio, a gente já tinha o Prince of Persia, que desde da época do 8 bits, que já tava aí com a gente. Jogo de parkour não era um conceito muito inovador, a gente já tinha aí desde os anos 90, mas foi o primeiro jogo em parkour em primeira pessoa. Eu acho que era a primeira vez em que o parkour era realmente importante. Era a essência do jogo, era você ter que fazer parkour. Você literalmente sobreviver e se locomover, você tinha que fazer o parkour. A nossa protagonista, a Faith, ela faz parte de Uma organização de galera assim que quer destruir o governo. rebeldes. Por que ela entrou nessa aliança rebelde? Porque o governo chegou com as leis aí. Coisa de ditadura. Com jovens assim que buscam pensar diferente, pessoas que se organizam, eles criam uma forma de tentar criar na sociedade um modo de viver sem serem tão regulados pelo governo, pois o governo, assim, todas as mensagens, tudo que você tentar fazer dentro dessa sociedade, o governo tem controle total na sua vida. E eles são pessoas que entendem que eles querem viver normalmente, sem cometerem crimes, Eles tentam agir dessa forma meio underground. para se sentirem livres. A polícia, ela tá constantemente atrás de você. A polícia, ela tem uma ação muito ostensiva e ela sempre passa essa sensação de perigo, de morte, de coisa pesada. Então, Mirror's Edge, ele veio realmente para revolucionar, primeiramente porque em jogos primeira pessoa, até aquele momento, nós estávamos muito acostumados com jogos em que nós éramos um protagonista que atirava em todos, matava, era o grande herói da humanidade. E com a Faith, não, ela não tem esses ares de grande heroína. Você sente que ela é frágil, ela é muito fácil de morrer. Ela tem seus questionamentos, porque se você lembra, a irmã dela faz parte da polícia. policial. Então ela tem esses questionamentos. Será que o que eu tô fazendo isso é certo? Será que eu realmente deveria fazer isso? Tem um momento no jogo em que elas discutem, né? O jogo inovou, de certa forma, por conta desse parkour em primeira pessoa. A paleta de cores do jogo, ela é toda branca e todos os seus objetivos, eles têm uma certa São coloração. vermelhos. Então, vermelho, amarelo, azul, que vai mostrando o seu objetivo. É uma direção artística muito boa. Ele é um jogo mais pé no chão, ele não tem uma realidade fantasiosa, com magias e tudo mais, não. É uma pessoa que faz parkour pulando de prédio em prédio, de sala em sala e tem que cumprir seus objetivos. Então, jogue Mirror's Edge. E aí a gente já parte para o nosso segundo jogo, que ele tem algo muito especial também, que é L.A. Noire. L.A. Noire, ele é um jogo que, pelo seu próprio nome, ele já traz uma temática diferente, e é um tema noir, questão bucólica, anos 50, cores fortes, paleta de cor mais escura, tema pesado, porque a história de L.A. Noire é forte. Aquela música mais lenta, aquele policial que fuma. Anos 50, Estados Unidos, anos 50, baby boom. A gente vê muito esse clima noir em coisas de máfia e derivados e investigação. O L.A. Noire, ele inovou a tecnologia de captura facial, porque até então a gente tinha jogos com expressões faciais, mas esse jogo foi o que a gente tinha no seu ano de lançamento mais realista até então. Eu acho que até hoje é difícil você ver um jogo em que as expressões faciais são tão bem feitas quanto em L.A. Noire. Se você pegar em questão de tecnologia de hoje, é como se eles tivessem feito um deepfake dos atores e colocado no 3D. É muito bem feito. Na época de lançamento, a gente não tinha aquele tipo de tecnologia. L.A. Noire, a história é muito boa, tem a tecnologia que também faz interessante e é extremamente importante pro jogo, porque L.A. Noire é um jogo de detetive. Levando em consideração essa tecnologia, tem partes do jogo que são essenciais que você veja a expressão facial do outro personagem para você investigar se ele tá mentindo, falando a verdade. L.A. Noire a gente nem falou, mas você joga como protagonista, que é um policial que vai crescendo na carreira nos Estados Unidos. E inicialmente é fácil, porque ele é um policial de rua,
pequenos casos, normalmente quando ele alcança um criminoso. Tá muito óbvio que o alvo é um criminoso, mas em seguida vão tendo casos em que ele já chega para investigar um crime que já ocorreu, que não tem solução. E aí você tem que entender pelas faces que o cidadão faz. Joguem L.A. Noire é uma experiência muito boa, principalmente para você que quer testar o quão bom detetive você é, porque você tem que, assim como detetive de verdade, tem que olhar pra cara do meliante e ver se o que ele tá falando é verdade ou não. E aí, você confia nos seus dotes investigativos? This is how a good detective operates. You keep digging and asking questions until you get to the truth. E vamos aqui para nossa terceira escolha, que abrangem aqui 2 jogos, mas são 2 jogos que dentro do seu gênero eles inovaram. Nosso primeiro jogo aqui é o Alone in the Dark. A gente até então não tinha muitos jogos de terror. Tinha jogo de terror antes de Alone in the Dark? Sim, tinha, não era terror igual Alone in the Dark implantou no mercado de games. Antes de Alone in the Dark, o que se tinha de jogos de terror eram jogos textuais. Então, eram aqueles jogos em que eram cenas pré-gravadas com atores reais, eles davam aquela diminuída nos beats. E você ia escolhendo opçõezinhas na tela. É, igual um dos jogos de PS1 que se chama Fantasmagoria, que ele é desse estilo, passa uma cena pré-gravada, enfim, o jogo desenrola. É o você decide dos videogames. O final, você decide. Só que Alone in the Dark, ele foi o primeiro jogo em 3D de terror. O jogo envelheceu muito mal, ele tem uma mecânica bem ruinzinha. O gráfico dele, até mesmo pra época, ele era fraco, mas ele tem um clima de terror muito forte. Por mais que o gráfico não seja bonito, você é o famoso é tão feio que dá medo. Assim como o nosso próximo jogo, que a gente vai falar aqui, você é solto numa mansão e você tem que investigar essa mansão e as atividades paranormais. O próximo jogo ele também é numa mansão. Ele bebeu dessa fonte e inovou. Então, Alone in the Dark, você é um repórter investigativo, você tem aquele conceito de alguns jogos point and click que você tinha o seu inventário, você vai até determinado local, você acha um item, você tem que ir e voltar, e ele tem uma atmosfera de terror. Dentro da proposta dele pra época, ele foi um marco, e isso não tem como negar. Depois ele continuou, obviamente a franquia cresceu, ficou mais bem feito, mas quando ele veio, ele falou, sou eu que mando aqui. É aquele negócio, gente. Alone in the Dark, ele tem toda uma questão que é muito importante ser vivida, é um marco, é necessário a gente conhecer. Pelo menos pra você conhecer o pai do terror nos videogames. Pegando essa vibe de você ter que investigar uma mansão, a gente vem pro nosso segunda metade desse, que é o Resident Evil. Viu que, assim como Alone in the Dark, que ele pega esse elemento, ele bebe dessa fonte, como eu falei. Eles tinham aquela questão, principalmente Resident Evil até, que é uma paleta de cores até bem mais escura. Você tá sozinho, no escuro, você sabe que só vem coisa ruim por ali. Às vezes você nem sabe o que é que vem, porque você pega de surpresa. Quantas vezes você já se assustou com um corvo, com um cachorro, com um demônio que aparece ali enquanto você tá jogando... Resident Evil. Resident Evil, ele inovou no seu conceito, porque até então, o máximo que a gente tinha de jogos de terror era Alone in the Dark. E Resident Evil, ele veio com um gráfico muito bonito, ele veio com aquele conceito do 3D pré-renderizado dos gráficos, mas muito bem feito, até mesmo pra época. Trouxe uma história que tinha elementos parecidos, mas inovava. Sim. Você, dessa vez, você tinha suas armas, você fazia parte da STARS, mas o conceito de você ter inovado no terror, você ter trazido novos gráficos, novas mecânicas, o conceito do inventário, por mais que fosse uma limitação, ele era legal porque ele ajudava você a distribuir bem os seus itens. Mas eu acho que a limitação, ela era inteligente em Resident Evil, porque matava o zumbi e você ficava pensando, meu Deus, mas se eu gastar 3 balas pra matar esse zumbi, eu já saio no prejuízo. Porque ele era difícil, era muito escasso. Ele também tinha um conceito, assim como a gente já falou, a introdução dele era em live action, eram pessoas realmente... Era um filme. Era um filme que depois ele passava pra parte gráfica do jogo, 3D. Se você jogar o Resident Evil, você percebe que a dublagem dele é muito ruim, mas é um clássico, gente. Com isso, depois dessas experiências que traumáticas, a gente vem com um jogo mais família, que pra quem viveu a época de Super Nintendo e finalmente viu o primeiro jogo com a aparência de 3D, que é o Donkey Kong, galera. Todo
mundo sabe que Donkey Kong é um clássico, a trilha sonora é impecável. O Donkey Kong ele meio que burlou o cartucho de Super Nintendo porque ele conseguiu uma frequência de hertz e bits a mais, que ele conseguia tocar instrumentos a mais e mais bem feito. Foi um hack? Foi uma espécie de hack. Eles quebraram os padrões da época do Super Nintendo. Donkey Kong ele é um jogo que, se ele fosse surdo e mudo, ele ainda seria lindo, minha gente. Ele foi a primeira inovação do 3D no 2D. E isso foi lindo pra todo mundo. Donkey Kong ele consegue chegar, fazer bem feito e ficou lindo. É um jogo colorido. Dentro das limitações que o Super Nintendo tinha, ele conseguiu trazer uma inovação tecnológica de gráfico. Que já era coisa pra geração seguinte, na verdade. Além de tudo isso, ele é um jogo relativamente grande, ou seja, o gráfico não ocupou tanto espaço da memória. A gente sabe que a memória do cartucho do Super Nintendo não chegava nem a 5 megas direito. Então, assim, eles conseguiram fazer um milagre de compactação, de inovação, de trilha sonora, de visual. Né? E jogabilidade que era muito boa. O DK, ele bebe do que foi muito bom em Mario, faz coisas que foram muito boas nele e que o Mario vai beber no futuro. Porque a Nintendo, ela faz uma coisa boa, ela não se ignora, ela reaproveita. Pro nosso último jogo, Marcelo, Nesse clima musical, já aproveitando aqui do Donkey Kong, a gente vai trazer agora 2 jogos novamente. 2 jogos que basicamente são parceiros ali, são brother. Guitar Hero e Rocksmith. Guitar Hero, a gente sabe que teve a inovação de finalmente a gente teve um controle diferenciado, que não só isso, era um controle em formato do instrumento. É interessante a gente falar, né, como o Guitar Hero é importante para a indústria dos jogos. Porque, primeiro, antes de Guitar Hero, qual era o único jogo que você lembra que tinha rock? Rock'n'Roll Racing, do Super Nintendo. Que era corrida. E Twisted Metal, que também era carro. The stage is set. The green flag drops. Então, assim, antes a gente pensava muito em música nos jogos apenas como trilha sonora, apenas como um elemento complementar. E Guitar Hero e depois Rocksmith, eles conseguiram trazer a mágica de que música não é só trilha sonora, não. Dá pra gente usar a música como uma coisa importante. Como um elemento jogável, você pode controlar o seu instrumento, a sua música. Assim como o jogo já diz, você pode ser o herói da guitarra. Quantas pessoas que você nem imaginava que gostavam de rock jogaram Guitar Hero? Eu acho que, na verdade, Marcelo, o Guitar Hero fez uma geração gostar de rock. E o Guitar Hero ele inovou não só no conceito de jogo de música, mas principalmente o console, porque a gente sabe que a gente tem a Nintendo, que Ela é a empresa que tem coragem de fazer o diferente. Se eles têm uma ideia, eles pensam assim, ó, nossa ideia é boa, a gente acredita, vamos meter a cara. Mas o Guitar Hero, ele chegou e mostrou assim, ó, pessoal, eu vou trazer algo de diferente. E ele foi tão apaixonante pro pessoal, que o pessoal chegou uma hora e falou, ó, não quero só tocar Guitar Hero nesse controlezinho aqui, e pra ser o herói da guitarra, o que eu preciso? de uma guitarra, onde eu possa tocar todas as músicas que eu quero, nem que seja só 5 botões. Mas, obviamente, a tecnologia evolui, o conceito evolui e a gente chegou no Rocksmith, que é uma cópia do Guitar Hero. É uma cópia que ele chegou e É pensou uma assim, evolução. Para. Esse negócio de controle aí de guitarrinha é coisa de criança. botãozinho não, que isso aí é coisa de fliperama. Você aqui joga e realmente sai tocando. Você tem que tocar. Você quer aprender a tocar? Joga Rocksmith. É um cursinho 2000 que você vai fazer, meu irmão, e vai virar o herói da guitarra de verdade. Tanto que se você procurar, tem vídeos no YouTube falando de, ó, eu consegui aprender não só a tocar música, mas a tocar guitarra graças ao Rocksmith, porque você tem que literalmente tocar igual a música original, na afinação original, você toca exatamente as mesmas coisas na sua guitarra. É aquela história, você já agradeceu o Rocksmith por tocar guitarra hoje, Marcelo? If you can already play a bit, you can even go into the options and adjust the difficulty of the whole song or just the specific sections that you want to make harder or easier. São dois jogos que têm o mesmo conceito de joguinhos de música, e óbvio que a gente teve depois o Rock Band, que trouxe todos os instrumentos, bateria, guitarra, baixo, vocal.
Você gostou da lista de jogos que a gente trouxe aqui? Você tem algum jogo que você viu, caramba, esse jogo aqui inovou, destruiu padrões? Como é que eles não lembraram desse jogo aqui? Pois é, comenta aí, galera. Primeiro você olha nossas foquinhas que estão aqui aparecendo, e aí você vem aqui e comenta aqui qual jogo tá faltando, qual jogo você achou que era essencial, o que esse jogo trouxe de diferente na sua vida, qual foi a sensação de jogar pela primeira vez. Se você já jogou todos aqui, deixa aquele review esperto, diz o que você sentiu jogando Eleanor. O quão você teve medo jogando Resident Evil. Se você conseguiu zerar Alone in the Dark. Se você usa fralda geriátrica até hoje. Se você se sentiu um astro do rock jogando Guitar Hero. E deixa esses comentários aqui. Até o próximo vídeo, galera. Falou!